Vocês não têm a sensação de que a vida de vocês está estagnada às vezes? Mas isso é bom que aconteça. Bom, o que eu quero dizer é que se a gente consegue ter essa percepção, significa também que a gente tem a possibilidade de fazer algo para mudar essa situação. Porque a chave para qualquer mudança positiva na nossa vida é conseguir identificar o problema e agir para alterar positivamente essa situação. E às vezes o problema pode não ser o que nos falta, mas o que a gente carrega sem necessidade. Hoje a gente vai conversar sobre 5 coisas que a gente deve eliminar silenciosamente da nossa rotina para que a gente possa melhorar a nossa saúde mental e a nossa prosperidade. Vamos falar sobre como nos livrarmos de aspectos da nossa identidade antiga que nos mantém para baixo, sobre o fim da tóxica ilusão de controle, da necessidade de redução de ruído digital nas nossas vidas, sobre o corte das comparações com pessoas aparentemente mais felizes e mais bem-sucedidas, e finalmente, como organizar as nossas finanças domésticas para parar de perder dinheiro sem perceber. Muitas vezes a gente acredita que para podermos crescer, nós precisamos sempre adicionar algo novo na nossa vida. Um novo curso, um novo hábito, um novo investimento. Bom, isso não está totalmente errado, mas a verdade é que a nossa mente e o nosso orçamento funcionam como um copo cheio. Para que alguma coisa nova entre, o velho e o que é tóxico precisa sair. E o processo de eliminação dos excessos inúteis é muito importante, porque ele não exige grandes alardes ou mudanças drásticas que podem assustar às vezes. Esse é um trabalho lento de poda, assim como em uma árvore. E depois disso, os frutos virão com mais força. Mas atenção, saúde mental e prosperidade financeira caminham juntos. Quando a nossa mente está sobrecarregada com lixo digital ou com o peso de ser quem os outros esperam que a gente seja, a gente perde o foco necessário para gerenciar nossa vida e o nosso dinheiro. A gente não pode esperar o momento perfeito para mudar tudo de uma vez. Essa mudança precisa ser aos poucos. Escolha primeiro o item mais fácil dessa lista e comece por ele hoje mesmo. Você se conhece e sabe qual item é mais fácil de começar. Então vamos lá. É importante destacar aqui que o autoconhecimento é a chave para entender que os nossos relacionamentos e a nossa conta bancária são reflexos diretos do que a gente tem dentro de nós. Se somos organizados, geralmente temos as coisas sob controle. Mas se nós somos desorganizados, a nossa vida é uma constante corrida atrás de objetivos muito difíceis de alcançar. Qual dessas pessoas você quer ser? Mas antes de mergulharmos no primeiro tópico, eu quero te fazer um convite especial. Se vocês buscam uma vida com mais propósito e querem parar de se preocupar com as finanças, cliquem agora no botão curtir. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdos como estes para vocês. E aproveitem também para se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Assim, vocês garantem que não vão perder nenhum passo dessa nossa jornada de evolução. Então vamos lá. O primeiro de 5 itens é a nossa identidade, a nossa identidade antiga. O primeiro passo para qualquer mudança é o desapego de coisas que não têm utilidade na nossa vida ou que atrapalham. Muitas vezes a gente age baseado em crenças que nos limitam e que realmente não são nossas, mas que a gente herdou dos nossos pais, de professores ou da própria sociedade. Eliminar parte dessa versão condicionada de nós é libertador. Vocês não são mais aquela pessoa que falhou no passado. Entendam, os erros servem para nos ensinar
o que é errado e apontar o caminho para o que é certo. Isso não deve definir se somos perdedores ou vencedores. Vocês decidem o que vocês vão ser agora. Aproveitem os erros como aprendizado e da próxima vez que tomarem uma decisão, vocês já sabem o que não dá certo. O segundo item dessa lista é a falsa ilusão de controle. A gente sofre porque muitas vezes tenta controlar o incontrolável, a opinião alheia, a economia ou o resultado final das coisas que não dependem só da gente, mas de outras pessoas também. Tente focar somente nas suas ações, pois o que depende dos outros está fora da nossa capacidade de decisão. E sofrer por isso não ajuda em nada, só traz sofrimento. Quando a gente foca no processo e confia nele, a ansiedade diminui drasticamente e os resultados aparecem como consequência natural da nossa disciplina. Terceiro item da nossa lista: excesso de informações inúteis, principalmente digitais. No geral, a gente vive em um modo zumbi digital, consumindo opiniões de outras pessoas e terceirizando a nossa capacidade de pensar. A gente entra nas redes sociais, vê alguma coisa que nos chama a atenção e acha que a opinião que a pessoa está dando, que é boa para ela, vai ser boa para nós também. E não é bem assim. Reduzindo o tempo de tela, a gente consegue eliminar a sobrecarga mental e recuperar a nossa criatividade, porque a gente pensa por nós mesmos. Menos tempo de internet significa mais tempo para escutar a nossa voz interna e mais tempo para passar com as pessoas que são importantes na nossa vida. Quarto item da nossa lista: a comparação da nossa vida com a vida dos outros. Medir a nossa jornada de vida pela régua de outra pessoa é uma armadilha fortíssima para a infelicidade. Cada pessoa tem um ponto de partida e uma caminhada diferente da outra. As dificuldades e as soluções dessas dificuldades muitas vezes são pesadas ou leves, a depender de quem está enfrentando essas dificuldades. A única competição que realmente importa é a que a gente faz com nós mesmos, com quem a gente foi ontem e quem a gente quer ser amanhã. A gente precisa superar a nós mesmos, e fazendo isso o mundo vai se abrir pra gente. Você vai ver. O último item da nossa lista diz respeito às nossas finanças, os gastos invisíveis e a desorganização financeira. Para que a prosperidade se instale na nossa vida, a gente precisa eliminar alguns abusos financeiros que fazem pouca ou nenhuma diferença nas nossas vidas. Pequenas assinaturas que a gente usa pouco ou não usa, compras por impulso para aliviar o estresse, mas que no dia a dia são pouco usadas, e a falta de registro do nosso orçamento doméstico são verdadeiros ralos onde o nosso dinheiro escorre dia a dia sem a gente perceber. Eliminar esses desperdícios e essa desorganização financeira é o que garante que o nosso suor se transforme em patrimônio, e não apenas em contas pagas em dia. Controle o seu dinheiro, ou ele controlará você. Se esse conteúdo está fazendo sentido para vocês até aqui, deixem um comentário dizendo: eu escolho mudar a minha vida e prosperar. Eu quero saber quem está realmente comprometido em mudar a sua vida. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo para fazer parte da nossa comunidade de pessoas que buscam o próximo nível mental e financeiro nas suas vidas. Recapitulando a nossa conversa de hoje, então. A gente discutiu sobre a necessidade de abandonar identidades que já não nos servem e entendermos que o controle é uma ilusão e que o foco deve ser no agir. Identificamos também o perigo do excesso do ruído digital
Tendemos a parar de nos compararmos com as outras pessoas e, por fim, vimos como a organização financeira doméstica é o pilar da nossa liberdade financeira. Na minha opinião, essas 5 eliminações não são apenas dicas de autoajuda, são estratégias para uma boa qualidade de vida e para o crescimento. A gente vive atualmente em um mundo que quer o nosso tempo, a nossa atenção e o nosso dinheiro a todo custo. Então, quando a gente decide eliminar silenciosamente o que nos atrasa, a gente retoma o poder sobre a nossa própria vida. A prosperidade real não é apenas ter muito, mas precisar de pouco para sermos verdadeiramente plenos com o que realmente importa para nós. Podem acreditar, a tranquilidade mental chega ao colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, sabendo que nós é que somos donos das nossas escolhas e que as nossas finanças estão sob controle. Então é isso, pessoal. Se essas 5 dicas foram interessantes para vocês, a gente pode pensar em uma continuação desse vídeo com mais 5 dicas para a gente continuar nessa lista aí de modificações que a gente pode fazer na nossa vida para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor e um equilíbrio entre o financeiro e o psicológico. Tá difícil de conversar porque eu tô subindo bastante, olha a curva que tem agora aqui. Então tá, vou continuar registrando as imagens aqui que vão pro vídeo, porque tá difícil de conversar. Vocês sabem que isso não tem preço, né? Comecem eliminando esse ruído hoje, e a clareza para resolver o resto dos nossos problemas virá naturalmente. Para a gente encerrar com chave de ouro, se esse vídeo trouxe algum estalo ou uma nova ideia para sua vida, não saia sem deixar o seu like. Isso é fundamental para o crescimento desse canal. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou amiga ou familiar que você sabe que está precisando de um norte para organizar sua mente e a sua vida financeira. E inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos como esse, que transformam a nossa mentalidade. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.